Uma coisa que eu achei muito interessante quando vim para o Nordeste, sou do Paraná, como eu disse, né? Então, às vezes, quando a gente viu uma cruz na estrada, uma coisa de fazer o nome do Pai, né? Eu sabia que alguém foi julgado ali e rezado. Mas quando chegou no Nordeste, que quando chegou no Ceará, era toda hora eu desisti de fazer na estrada o nome do Pai, porque era uma crista da outra, né? Mas eu achei interessante, né? Porque aqui todo mundo, quando faz acidente, vai lá e faz uma cruz bonita, até às vezes, né? Mas por que coloca uma cruz onde o sujeito morreu? Não é lá no cemitério que era para ter? Por que tem essa tradição aqui no Nordeste? Essa curiosidade, Não é? Eu também tenho. O pessoal, a maior grande para vocês que muita gente faz, mas não sabe. Faz porque vem daquela tradição e tal, né? É porque aquele local ficou marcado, porque ali aquela pessoa foi julgada por Deus. Isso. E ali É foi, como se fosse um memorial. e ali foi o destino dela. Né? O corpo foi para o cemitério, mas o juízo dela, o juízo particular entre ela e Deus foi ali. Ali está marcado, ou ela foi para o céu ou ela foi para o inferno. Por isso que muitas vezes em certos lugares, se for para o inferno, tem às vezes um certo peso. Às vezes o inimigo até se apodera daquele lugar, fica dele. Se for para o purgatório, às vezes Deus permite que aquela... Outro dia estava uma pessoa... não é um pregador, mas é um rapaz muito instruído sobre... Formador, né? E ele explicando que às vezes tem mesmo uma penada. O que é? Ela está penando no purgatório. Então, às vezes Deus permite aquele local ela ficar aparecendo para pedir orações, né? Então, às vezes acontece. E aquele local está marcado, no dia do juízo final também vai aparecer ali tudo o que aconteceu, né? Então, a gente coloca a cruz por quê? Para marcar, olha, aqui houve um julgamento de Deus, né? E a gente, na esperança, tem que ter essa esperança, né? Na esperança de que aquela pessoa tenha ido para o céu, a gente coloca o sinal da cruz para dizer assim, olha, o que morreu aqui foi um cristão, portanto nós temos esperança que pelo poder da cruz e do sangue, Deus deu para ele uma graça, o seu último arrependimento dos seus pecados e tenha se salvado, e tenha essa esperança, né? Não sabe se sim ou não, mas tem essa esperança. E também porque fica o sinal, e porque quando a gente passa, faz o sinal da cruz, né? Aqui a gente exige que é muito, né? Mas porque você sabe que ali houve, então você faz o sinal da cruz por quê? Porque você pede a Deus que aquela alma descanse em paz. Quem for que morreu lá, que descanse em paz na glória, só descansa em paz na glória de Deus, tá? Quem vai para outro canto morreu, mas não descansa em paz não. Fica pior ainda, né? Por isso que é um maior absurdo quando alguém resolve se suicidar. Porque ele comete um pecado muito grave, né? E um pecado que 90% dos casos dá inferno. Em alguns casos a pessoa se arrependeu no meio do caminho, ou ficou um tempo ali ainda e tal, e pode ter se salvado. Mas a maioria das vezes, se morrer de uma vez, pode ter ido para o inferno, na maioria das vezes. E aí o que acontece? Mas por que ele cometeu o suicídio? De modo geral, a pessoa comete suicídio para escapar do problema da terra. Está entendendo o que quer dizer? Então ela quer escapar do problema atual. Coitados, mal sabem eles que vão para o problema eterno. Está entendendo? Então, quer dizer, você quer escapar de um problema que às vezes até pequeno aqui na Terra, por maior que seja, ainda é pequeno perto do inferno, né? Mas a pessoa às vezes acha que vai, não, ele vai passar a eternidade toda ainda num problema maior. E o pior, como diz o Santos, né? Lá no inferno, o maior desejo deles lá no inferno é morrer. É sumir, desaparecer, ele não pode. Porque é a eterna morte sem parar, né? Então a gente faz o sinal da cruz por causa disso, porque aquela alma tenha tido uma graça. Por quê? Porque a oração, ela também é retroativa. Já sabe o que é uma oração retroativa? Não, a senhora aqui, não é ela não. Eu? É a senhora. Não. Uma oração retroativa. Que nome é esse, hein? Hã? Retroativo normalmente é uma coisa que vem... Que foi lá atrás. Aconteceu Vem de já. lá. Isso. Então a oração tem um poder retroativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu posso rezar por uma pessoa que aconteceu uma coisa lá atrás. Eu não sei se ela se salvou. Tenho receio que não. Então o que eu faço? Eu rezo por ela para que Deus tenha dado para ela a graça do arrependimento. Tá entendendo? Só que eu estou rezando lá no futuro. Mas para Deus, como não tem tempo, Deus deu a graça para a pessoa já vendo a minha oração no futuro. Entendeu agora? Entendeu? Tá claro, né? Bom. É porque ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo. E porque Não é só do presente, mas ele sabe
Tudo. Porque aí está a questão. Para Deus não existe futuro nem passado. Só existe o presente. Tudo é presente. Tudo é junto. Né? Para Deus já está no juízo final, já aconteceu tudo, Ele sabe de tudo. Né? Então,